Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui mais um podcast, Gestor do Futuro, e hoje a gente está recebendo aqui nosso amigo mineiro Oscar Lopes, que é contador, é mestre em contabilidade, doutorando, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rafael. É uma honra estar aqui com vocês, né? Estar no Rio e poder estar falando de um tema que é aguçante, né? Que a gente, como professor e profissional, a gente aguça, né? E queria falar dele. Não, com certeza. Aqui no Rio de Janeiro, eu já fui coordenador da Comissão Jovem. A gente faz um trabalho aqui muito próximo dos jovens. E o exame de suficiência, ele é uma questão muito importante para o jovem profissional, aquele que está concluindo a faculdade, aquele que já concluiu e vai estudar para o exame. Então, eu acho que esse tema é um tema relevante demais para a nossa profissão. E eu tenho certeza que você vai nos ajudar bastante aí com os seus conselhos, com as suas ideias e principalmente com a sua experiência. Experiência é uma longa experiência, né? Porque desde 1999, quando foi criada a primeira comissão, Serafim na época, com o Martoni me chamaram, e eu entrando na comissão, fiquei 18 anos nela, e agora eu voltei para a comissão há um ano atrás, nessa comissão que revê a prova, né? E a importância disso, Rafael, as pessoas não têm uma dimensão, porque ele não é um exame classificatório eliminatório. Ele é um exame que mede conhecimentos. Então, se o aluno se propôs a conhecer durante a faculdade, a estudar, a compreender a contabilidade, ele consegue fazer a prova tranquilamente. Então, a prova é um basilador, ela vai ser um medidor, né? Sim, o cara vai chegar ao mercado de trabalho com conhecimentos medianos para poder atuar. É bom você estar aqui e com toda essa experiência no sistema CRC, CFC e principalmente nessa comissão do Conselho Federal. A gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tenta sempre incentivar os jovens, apoiar eles no dia da prova. No dia da prova a gente vai para todos os locais de prova, leva caneta, leva água, leva boas energias, leva aquela força, né, que eles precisam ter ali na entrada. Mas o que a gente vê? A gente vê que nos últimos anos o resultado do exame ele não é muito bom, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Eu lembro que a última prova a banca anterior, o Rio de Janeiro, acho que o resultado foi 13%. E quando a gente abre qualquer debate sobre isso, são várias causas, né? São várias causas. Mas como você tem essa experiência, como você é professor, como você já está há anos fazendo isso, o que você atribui esse resultado tão baixo no exame de suficiência essas últimas provas? Olha, é um histórico, porque é muito fácil a gente falar do outro, né? E não falar da gente. Eu acho que os alunos e professores e as universidades têm um grande papel nisso. Eu sou um cara que não estudo para a prova. Eu nunca fiz um filho estudar para a prova. Eu sempre fiz meus filhos aprenderem assim que o estudar é importante e o compreender é importante. Então eu percebo que hoje o aluno, assim, não hoje, tá? Aluno de todas as épocas, desde 99, eu lembro de quando eu era aluno, né? O aluno é muito momentâneo. Eu estudo para a prova de estatística que é amanhã. Eu estudo para a prova de contabilidade que é amanhã. E nesse estudar, para poder fazer a prova, eu decorei. Vai passar um mês, 15 dias, eu já não vou saber mais. Então, se o aluno tiver a habilidade procedimental de aprender a fazer, ele vai fazer qualquer tipo de prova em qualquer época. Então, não tem um aluno melhor ou pior. O aluno melhor não é aquele que passou com 100. Você pode ver que em vários concursos não é quem passou com 100 que vai passar no concurso. É quem, na verdade, tem um nível de compreensão, de elaboração que vai fazer isso. Por outro lado, as universidades, Rafael, conjugam hoje em dia, as particulares principalmente, e juntam tudo. Então você vai ver alunos na sala de contábeis de administração, de economia, de turismo, de serviço social, sem menosprezar ninguém. Então chega no final do período, do curso, auditoria e perícia, por exemplo, não são vistos. Fazem palestras de auditoria e perícia. Então o aluno não tem um conhecimento. Por um outro lado, aí o Oscar pensando, eu também não sei se no exame mais moderno de hoje em dia teria que ter perícia e auditoria. Porque tem exames qualificatórios para isso, para quem vai ser perito e para quem vai ser auditor. Mas o conhecimento básico eu tenho que ter.
Então, assim, é culpa do professor, é do aluno, é da escola, é da forma que estão me ensinando? Não. É o interesse da pessoa que está se propondo a ser profissional. Na minha época também era a mesma coisa. Eu custei a engajar na universidade, eu fazia administração, achava que eu era fraco em finanças, e eu entendo que um administrador, qualquer que seja o processo qualitativo, eu vou fazer logística aqui na sua empresa. Eu tenho que saber quantificar, senão não adianta. E eu fiz contábeis por isso. E falava assim, não, eu não quero ser contador. E virou minha profissão de paixão. Porque, na verdade, eu sou formado em administração, sou formado em psicologia, mas o que eu gosto é a contabilidade. Mas o que eu me propus? A estudar diferente. Então, hoje, no doutorado, eu não estudo como o pessoal estuda, fica lá louco. Não. Eu tenho boas leituras, eu vou compreendendo os textos e eu me dou bem. Então, assim, eu acho que falta isso, falta a gente ensinar para os alunos aonde eles estão. O aluno chega na faculdade, ela é muito distante do mercado. O exame de suficiência é mercado. Eu vou te cobrar no exame de suficiência como que você faz um rateio de custeio por absorção. Como que você faz um custeio direto. Como que você faz uma contabilização. E aí eu não sei fazer um débito e crédito, mas eu não vou debitar e creditar os caras, tudo bem. Mas eu vou fazer um processo. Estou aqui no seu escritório agora, você abriu 7 horas da manhã. Que processo é esse de abertura do escritório? Na história qualitativa, eu vou quantificar, vou qualificar e vou fazer esse processo. Quer dizer, eu vou debitar, então, a abertura da empresa e vou acreditar as obrigações do dia que nós vamos fazer para a empresa funcionar. Se eu conhecer esse processo, eu contabilizo qualquer coisa. Então, a escola fica muito no campo científico, eu acho que é uma vertente, mas a contabilidade está no campo técnico. Essa é uma discussão grave. Então, eu vou ensinar para o aluno uma técnica de forma científica, legal, até um certo ponto. Mas quando chega quinto, sexto, sétimo, oitavo período, são habilidades atitudinais. Você tem aqui vários cenários hoje. Vamos supor que você vai fazer contabilidade de 5 times de futebol. São 5 times diferentes, com vertentes diferentes, com situações diferentes. Por mais que a contabilidade seja um padrão, você não vai contabilizar igual para os 5. A faculdade não ensina isso. E o exame de suficiência cobra habilidades atitudinais e procedimentais na maior parte dele. Verdade. Você falou uma coisa que eu não sabia. Você é formado em administração e psicologia. Isso. Eu sou formado em administração e direito e contábeis. E meu sonho de tempo, meu sonho de consumo, e eu ainda vou fazer, é cursar psicologia. Porque eu sempre acreditei, sempre estudei comportamento humano. Eu sempre acreditei que o mundo ele é movido através das pessoas e do comportamento delas. E a probabilidade de a gente ter sucesso conhecendo como as pessoas se comportam é muito importante. Então eu sempre quis cursar psicologia. E isso para mim é muito bom, você ser psicólogo para falar desse tema, porque o que eu noto? A gente está num cenário hoje nacional, até mundial, onde a geração predominante no mercado de trabalho hoje é a geração Z. É uma geração que tem comportamentos e valores muito diferentes da geração anterior. E a gente vê esse conflito de gerações. E aí, quando a gente leva isso para o mercado de contabilidade, existem duas coisas, na minha visão, no Brasil. Você tem muita vaga, muita oferta para contabilidade, mas você não tem mão de obra, qualificada. Mão de obra você até tem, mas você não tem mão de obra qualificada. E o que eu vejo também? Eu vejo um desinteresse dos jovens pelo curso de ciências contábeis. Eu vejo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vou pegar aqui uma universidade particular tradicional, que a Moraes Júnior, era a antiga Moraes Júnior. Se era a Moraes Júnior há 10 anos atrás, no curso da noite, ela estava lotada. E aí a Mackenzie comprou, virou Mackenzie, continuou. Só que hoje você vai na Mackenzie, no curso à noite, você tem poucos alunos. Pouquíssimos alunos. E aí você falou que eu não sou professor, mas é o que eu te disse, eu sempre acompanhei os jovens. E aí quando eu vou, por exemplo, em faculdades no interior, ou outras grandes aqui no município do Rio, o que eu noto? Principalmente depois do EAD, que as universidades estão esvaziadas, os cursos de ciências contábeis. E aí o que eles fazem? Eles fazem isso ali nos primeiros períodos, eles misturam com aluno de economia, de administração,
disciplinas. Acredito que por conta disso. E aí eu te pergunto, qual é a tua visão hoje, levando em consideração que os alunos aí, que a maioria deles que estão na universidade ou procuram a universidade, são da geração Z, e eles têm um comportamento diferente, não estou dizendo nem que é melhor nem do que é pior, é que é diferente, claro, da geração anterior. E a que você atribuiria, não sei se em Minas Gerais é assim, mas essa diminuição, esse esvaziamento no curso de Ciências Contábeis. Eu não sei se nos outros cursos também é assim, porque eu vejo hoje na internet muita gente incentivando as pessoas a não estudarem, né? A não estudarem mais. Mas eu noto que no nosso mercado de contabilidade, as faculdades estão esvaziando. Bom, Rafael, primeiro eu vou começar de trás. Hoje a gente consegue muito conhecimento pela internet. Compreensão, não. Então eu sou capaz de discutir com você aqui agora uma questão do câncer, por exemplo. Porque eu li na internet. Não sei se a fonte é saudável ou não, mas eu li e eu consigo discutir com você. Então eu tenho um dito conhecimento, mas eu não tenho a compreensão que um médico formado tem para te falar isso é isso, isso é aquilo. Então começando de trás para frente. Voltando lá atrás, na minha época de estudante, eu vi alunos com perfil de geração Z, que não tinha nenhum compromisso, que a gente fala que não tem compromisso. Então, não é uma questão da geração Z. É que durante muitos anos o curso de contábeis, ele ofereceu ascensão econômica e social. Então, muitas pessoas, uma razão que eu fui fazer é que tinha 41 candidatos por vaga na época e que eu sabia que os contadores saíam no mercado muito bem economicamente. Eu tive alunos na PUC que eram catadores de papel e são auditores hoje. O cara que não tinha roupa para ir na PUC, que eu e o professor Petrônio demos camiseta e roupa para ele, porque nós descobrimos que ele fazia um serviço para a Magis em Belo Horizonte, que era catar papel. Esse cara hoje é auditor. Eu vou citar o nome, porque já falei com ele que eu cito toda vez o Emílio. O Emílio foi um boy do meu escritório, que hoje é contador de uma grande construtora, e ele morava numa ribanceira. Então os cursos ofereciam ascensão social e ascensão econômica. Com a abertura para todo mundo poder fazer e todas as universidades terem, a oferta ficou muito grande e a demanda ficou menor. Se você observar um estudo, de 2010 para cá, nós estamos na faixa de 520 mil a 530 mil contadores no Brasil. Em 10 anos, 15 anos, só aumentaram 10 mil, tem as saídas, as entradas. Mas durante 40 anos, aumentaram 520 mil, percebeu? Então tem uma coisa estranha nisso. Agora, o que acontece hoje em dia? Essa geração Z é mais corajosa. Ela chega aqui na sua empresa e você dá todas as condições de trabalho para ela. Mas se alguém oferecer uma condição com 1% a mais, ele vai. Nessa época nós não íamos. Eu não ia. Porque eu tinha uma noção que ficar 10 anos numa empresa era a melhor coisa do mundo. Mas a gente não julgava lá atrás a competência. Então a profissão está sem um atrativo, Rafael. Não é porque ela não é atrativa, não. Ela é uma profissão atrativa. Eu vou sair aqui, eu vou filmar o seu escritório, eu vou te filmar o seu exemplo, e vários exemplos no Brasil. Mas a faculdade não oferece. A faculdade oferece um estágio para o aluno de ganhar R$700. Na minha época, um estágio era 2 salários mínimos e meio. Percebe? Então, não tem um atrativo. Então, tem outras áreas que oferecem mais rapidamente um atrativo econômico e financeiro. Então, isso deixou de ser importante para os alunos. E uma outra coisa é o seguinte, que não se define, você vai para a faculdade, fica distante do mercado, aí o cara fica fazendo um montão de coisa na faculdade que é importante, estudos científicos, pesquisas científicas, mas quando chega ao mercado é uma profissão que ela é procedimental. Como fazer? Se eu não souber fazer um SPED, não adianta. Que faculdade que ensina SPED? Não ensina. Ela fica na história do conceito tributário, trabalho, mas não ensina. Então, a vertente das escolas de ciências contábeis tem que mudar um pouco. As diretrizes novas que saíram, que o Conselho Federal interviu, ajudou e fez fantástico, ela traz isso. Ela traz projetos mais realísticos, mais de acordo com o mercado. Basta a universidade entender a diretriz e cumprir. Porque a universidade pode fazer de forma diferente. Então, hoje não tem esse atrativo. O curso não oferece isso. Um curso de tecnologia, por exemplo, oferece resultados de imediato.
O cara ser influencer, ele vai acreditar que ele vai ser influencer na internet pelo conhecimento que ele adquiriu na internet. Daqui a pouquinho está frustrado, daqui a pouquinho está arrependido, daqui a pouquinho não tem mercado para ele. Não conseguiu 400 mil seguidores, não conseguiu não sei quantos likes, não consegue vender. Ao passo que quantos profissionais, para você hoje anunciar uma coisa, você pode ter o poder de falar, olha, eu só anuncio se tivesse condições tais, senão eu anuncio com vocês. Mas você falou uma coisa que eu concordo. O que a gente faz aqui na nossa empresa? Eu penso o seguinte, eu não posso querer que a geração Z se adapte a mim. Isso. Eu acredito que isso seja um grande erro. Por quê? Porque naturalmente eles vão ficar aí. E a gente vai primeiro. E daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, são eles que vão estar presidindo o conselho de contabilidade, são eles que vão ser gerentes, chefes de grandes empresas. Então eu acho um grande erro a gente querer que eles se adaptem a gente. Eu acho mais inteligente a gente adaptar a nossa empresa dentro de uma linha de coerência, adaptar para eles. Então eu preciso estudar como é que eles pensam, como eles se comportam, quais são os valores. E eles têm coisas muito boas. Por exemplo, eles não toleram nenhum tipo de preconceito, então isso é importante. Eles não estão preocupados, por exemplo, em saber se você faz contabilidade ou o que você faz. Eles estão preocupados com o propósito, por que você faz o que você faz, e é isso que eles compram. Eles querem qualidade de vida. A qualidade de vida para eles, às vezes, é o lugar onde eles trabalham, o ambiente, o clima, a estrutura da empresa, a flexibilidade de horário. Eles querem, às vezes eles têm aquela na cabeça que eles atribuem, que você falou da responsabilidade, eles atribuem a responsabilidade muito grande a muito trabalho. Pô, se eu tiver um cargo de confiança, se eu for gerente, se eu trabalha muito, e eu não quero, porque eu quero qualidade de vida, eu quero chegar aqui 9 horas, sair 6 horas eu estou indo embora. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Você via antigamente as empresas de auditoria, se trabalhava muito, era muita hora extra, virava a noite no fechamento. Hoje elas estão reduzindo isso, hoje eles fazem 2 horas ali, horas extras por dia, uma flexibilização de horário, home office. Você vê as empresas de auditoria, hoje a maioria delas estão diminuindo o tamanho, né, de espaço físico e fazendo um regime híbrido, home office. Então, as grandes empresas, e quem está percebendo o mercado está se adaptando à geração Z. Só que o que eu percebo, que você falou também, que a geração Z eles têm uma coisa que é muito diferente, por exemplo, da minha e da forma que eu pensava. Para mim, no início, pouco importava o quanto eu ia ganhar. Eu queria aprender, porque eu pensava a médio e longo prazo. Primeiro, eu pensava assim, eu apontava onde eu queria chegar e falava, para eu chegar lá eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu tenho que saber fazer. Então, pouco me importa se eu vou ganhar 5, 10, 20. Eu quero, o valor para mim está no aprendizado. Só que a geração hoje, eles são muito imediatistas. Você vê que o mundo é instantâneo. Tudo deles tem que ser para ontem. O resultado, eles plantaram aqui, já querem colher no dia seguinte. Então isso eu acho que prejudica eles um pouco. E às vezes, alguns jovens eu vejo também que eles não sabem onde quer chegar, eles não conseguem apontar onde quer chegar. Eles estão, eu não sei para onde eu quero ir, deixa a vida levar. Então ele não chega em lugar nenhum. Só que eles querem a rapidez, eles querem, o mundo hoje é muito instantâneo. Você vê, tem uma brincadeira que se a gente tirar uma foto aqui hoje e não postar ela hoje, ela vira TBT. Postou amanhã, ela já é passado. Já é passado. Então o mundo é muito instantâneo hoje. E por conta da internet, por conta do encurtamento de distância. Mas o mundo hoje, por isso que a gente tem às vezes uma geração que tem tantos problemas da mente, de ansiedade, porque eles vivem querendo muito as coisas para ontem. É um ponto negativo que eu vejo. Mas, Rafael, você percebeu que eles já chegam conhecendo? Eles já conhecem. Quando eu vou pedir um emprego na sua empresa, eles já conhecem como é a sua empresa, qual que é a sua política, o que você faz aqui dentro, que trabalho que você exerce, seu público de clientes, porque eles buscaram isso na internet. Buscaram seu perfil na internet. Sabe que você é presidente, que você é advogado, que você está na OAB, que você sabe. Eles sabem de tudo. Então não adianta a gente trazer para essas pessoas o conhecimento. Eu tenho que trazer para eles assim, um diferencial. Você vai começar a compreender. Primeiro, que são os mais elementares. Você tem que saber fazer.
não é se responsabilizar, porque quem vai responsabilizar sou eu quem assina. Mas o seu fazer tem que ser muito seguro para poder chegar e assinar. E essa geração tem uma coisa que nós não tivemos. Nós não tivemos preocupação ambiental, nós não tivemos preocupações éticas. Você falou da diversidade, estava um pouco me lixando se tinha um preto, se tinha um cadeirante, se tinha um homossexual. Estava um pouco me lixando para isso. Eu vivia a minha vida, gozava todo mundo. Hoje, o meu filho mais novo era impressionante quando ele era pequeno. Quando você está com um filho de 3 meses, você vai ver que a diferença da filha que você tem um pouco mais velha, né? Me perguntaram outro dia se eu dava um celular para o meu filho, que idade? Se nascessem hoje. Com 1 ano eu daria. Porque senão eles vão ficar ultrapassados. Agora, o que eu tentei sempre fazer, mostrar. Conhecimento nós já chegamos. Então, o seu funcionário, a pessoa que você vai contratar amanhã, ela já chega com conhecimento. Não quer dizer que seja o conhecimento adequado. E aí, tipo assim, olha, vamos supor que eu tenho uma habilidade, cheguei aqui amanhã, você percebeu, o Oscar tem uma habilidade que ele consegue perceber o cenário dessas plantas aqui diferente. Então o Oscar está numa habilidade mais avançada que a atitudinal. Não adianta colocar o Oscar com quem está no nível de compreensão. Então as empresas precisam de perceber isso. E quando eu falei para você que você é psicologia, eu fiz justamente por isso, por causa da visão sistêmica, a escola contingencial. Você está no poder da sua empresa. Você conhece tudo da sua empresa. Mas se você não tiver uma visão sistêmica e não processar, não tiver processo, enxergar como cada coisa funciona, a importância dessa garrafa nessa mesa, nesse processo, não adianta. Ter garrafa da melhor qualidade. Não adianta. Então, na consultoria, né, você vai chegar para o empresário e falar para vocês, a minha filha faz isso na sucessão, meu filho está querendo aquilo, o outro só pensa no poder, no dinheiro. E quando você vai começando a ter visão sistêmica, você percebe assim, mas você criou eles assim. Você impulsionou eles assim. Então essa geração, nós pais, eu sou pai da geração Z, da geração anterior e da geração Z. Eles foram criados para darem conta do imediato. Nós não criamos os nossos filhos como os nossos pais nos criaram. Então, como que a gente pode cobrar dessa geração alguma coisa diferente? Só que eles têm um lado muito positivo, muito legal, Rafael, que eu penso. Eles têm um compromisso, eles não querem assumir um compromisso que vai responsabilizá-los, isso eu concordo com você. Mas se você trouxer para eles a realidade, aonde eles podem se envolver, aonde eles podem chegar, eles fazem melhor do que a nossa geração. Então, eu vejo alunos hoje em dia, alunos que têm auditoria, eu estou na Federal fazendo doutorado, sou obrigado a dar aula no estágio docente. Com 40 anos de experiência, sou obrigado. Eu vejo alunos que estão em auditoria que o nível de pergunta deles é milhões de vezes maior do que da minha geração, da minha época, de 10 anos atrás que eu dava aula. Percebe? Então, se eles chegam mais aguçados, o que nós temos que fazer é assim, olha, quem nós estamos chamando, em que nível que está. Se ele estiver no nível de conhecimento, ele está no nível menor. A pessoa que, por exemplo, tem uma visão política muito fechada, ele ou é extremista, ou ele é esquerdista ou direita, mas ele não percebe que um economista da direita ou um economista da esquerda pode trazer resultados ao país. Ele tem um conhecimento. Ele tem o conhecimento da faculdade, da internet. Ok? E na sua equipe, você tem diversas pessoas, diversos tipos. Aí você traz para uma reunião uma pessoa que está no campo do conhecimento. Você traz uma pessoa que está no campo de atitudes, de cenários. Você pode fazer essa pessoa crescer, a que está no campo do conhecimento. Mas a que está no campo atitudinal não vai ter muita paciência. Então talvez ele vá embora da sua empresa porque você está privilegiando uma função de gestão com pessoas que não estão numa outra fase. Então acho que nós temos que adaptar isso, né? Você tem filhos pequenos, eu já tenho filhos grandes, vou falar assim, né? Eu já estou na geração lá bem avançada. Mas com os meus filhos, eu nunca mandei um filho sentar para estudar. Eu sempre responsabilizei. Você não quer fazer o dever de hoje? Não tem nenhum problema, mas você vai ter 2. Vai vir um bilhete da escola, quem vai assinar é você, eu não vou assinar por você. Eu não vou assumir por você. Então, assim, aqui na empresa é a mesma coisa. Você não precisa dar uma função para a pessoa que ela não vai assinar um balanço. Ela não vai se responsabilizar pelo envio fiscal. Então, ela tem que conscientizar que naquela tarefa tem uma equipe e que na visão sistêmica eu faço parte de um processo. Que aqui nós temos a questão da atenção para a diversidade, temos versão para a questão do ambiente, do meio ambiente,
temos olhar para as questões sociais, percebemos os lados esquerdos e direitos que existem na política, respeitamos tudo isso. Aonde você pode contribuir para que a gente tenha um melhor resultado e esse resultado ser participativo, como as empresas são hoje em dia. Então a comunicação das empresas talvez não perceberam ainda que essa geração ela quer ser chamada na responsabilidade de forma diferente. Na minha época você falava assim, você vai assinar isso, Oscar, e eu assinava. E muitas vezes eu assinava morrendo de medo ou de fazer uma denúncia, ou de chegar para você como meu patrão, né, meu chefe na empresa, falar, te contar, porque a gente falava patrão. Hoje em dia as pessoas não falam patrão. Chegam aqui e te chamam de Rafael. Na minha época eu tinha que chamar o senhor Rafael, se eu desejo o quê, tal, percebe? Hoje em dia, eu posso ter 15 anos, como 50, 60 anos, eu vou te chamar de Rafael. Se chegar o seu funcionário aqui, o mais novo que estiver aqui, vai me chamar, Oscar, tá bom, tal. Antigamente eu tinha que falar senhor Oscar, pela idade, cabeça branca, careca, você percebe? Sim. Então, assim, essa geração tem isso. Agora, eu acho uma coisa diferente, Rafael, de quase todo mundo. Eu acho que eles são responsáveis. Nós não estamos sabendo aproveitar o potencial dessa geração. Sem dúvida. Entendeu? Você falou uma coisa que é muita verdade. Eles têm uma responsabilidade social com a causa de sustentabilidade, com a inclusão social, causas sociais. Só que eles não querem fazer assim, ó. Vamos ajudar as pessoas carentes ali? Vamos fazer assim, ó. O escritório aqui, ver o que precisa, a gente vai comprar tudo e entregar. Não. Eles querem se sentir parte, eles querem participar. Vamos fazer assim? Vamos ver quanto a gente consegue arrecadar e quanto a gente conseguir arrecadar aqui, o escritório dobra. Aí você envolve eles, porque eles querem ser parte. Eles não querem chegar com o negócio pronto lá. Então eles têm responsabilidade. E essas causas sociais, essas causas humanitárias, essas causas de sustentabilidade, eles compram mesmo, eles participam mesmo. E a gente não tinha isso, a gente não tinha essa preocupação lá atrás. A gente queria saber, a gente era de qualquer jeito. Isso é verdade. Por isso que eu acredito muito que a gente precisa estudar e observar como eles se comportam e os valores deles. Por exemplo, se você fala assim, aqui a gente faz contabilidade. Tudo bem. Agora se você fala assim para eles querem saber o porquê você faz o que você faz. Por exemplo, aqui a gente ajuda a transformar a vida das pessoas através do nosso trabalho. Pronto, eles compram o teu propósito, o teu porquê. Eles não compram o que você faz. Então, o empresário, ele precisa entender isso. Precisa perceber que é um comportamento diferente, mas que tem muito potencial, se você souber estimular. Porque cada um de nós tem algo que nos estimula, que você dá um input ali, e se a gente tiver habilidade com a geração Z para dar um input neles da forma correta, entendendo como eles se comportam, como eles enxergam o mundo. Por exemplo, você é professor, eu tenho certeza que você observa isso muito melhor do que eu. Mas o que eu observo aqui? Para mim, se você quiser me dar um curso, um treinamento, eu quero presencial. Eles não. Eles botam lá no YouTube o fonezinho e estão trabalhando, e estão assistindo, e estão ouvindo. E para eles isso é uma habilidade que eles têm que é normal, é comum. E para eles isso é algo muito normal. Para mim eu não consigo. Eu falo, eu prefiro que esteja aqui o instrutor lá do sistema aqui. Mas eles não, eles têm essa habilidade que a gente não tem. Que eles desenvolveram por quê? Como você falou, eu daria um celular pro meu filho com 1 ano. Porque ele já nasceu nesse mundo de tecnologia. Então, tem um chip aqui dentro. O meu filho mais novo aprendeu alemão e inglês sozinho. Os outros foram para a escola aprender inglês. O mais novo, na internet, ele aprendeu alemão. Eu fico impressionado, eu não consigo de jeito nenhum. E ele na internet, na forma do conhecimento, entendeu? Agora, como ele está indo para, no doutorado dele, ficar 1 ano na Alemanha, o que ele teve que fazer então? Aí sim, ele teve que fazer uns 6 meses de conversação, entendeu? Aí não pode ser pela internet, ele foi presencial. Mas doeu para ele. Eu sei que dói isso para ele. Só que eu falo assim, olha, Rafael, quando nós estamos falando é o seguinte, olha, esse choque de geração, você é um cara moderno. Assim, a gente te vê na internet, te vê em todos os campos, te vê que é um cara moderno. Vou falar assim, você é um influencer da modernidade com a idade de anos atrás, né? Você acompanhou, tá ok? Então você é um cara, assim, um condito sucesso. Você é um modelo para essa geração. Eu quero chegar onde o Rafael chegou. Para chegar onde o Rafael chegou, como o Rafael fez. Então essas histórias são importantes serem contadas para eles.
Talvez quando você contratar as pessoas aqui, sem arrogância, talvez você permitir que elas te contem a história delas e que você possa contar que você começou igual a elas. Eu fiz uma seleção há uns 3 anos atrás, há uns 5 anos atrás, e o reitor da universidade falou comigo assim, eu fui convidado para ser pró-reitor de ensino. Oscar, qual a sua experiência? Eu falei assim, olha, minha experiência, você pega meu lápis, você vai ver. Tudo morreu. Tudo morto. É passado. Agora, se você me perguntar o que eu quero aprender na sua faculdade, de novo, as novas experiências que eu vou buscar aqui dentro, conte comigo. Agora, se você quiser saber, você pega meu lápis, tem aí. São 500 conferências, são não sei quantos cargos, são não sei quantos artigos, quantos livros. Você vai ver lá, quantas funções eu tive, está tudo lá, muito detalhado. Agora, se você quiser discutir o que eu quero fazer daqui para frente, nós podemos discutir. E foi aprovado e acabou. A entrevista acabou naquele momento. Essa geração chega assim para você. Então é melhor você, ao invés de perguntar o que você fez, o que você já conheceu, o que você quer fazer? Aonde você quer chegar? O que você quer buscar? Entendeu? Você quer um desafio de propor que a empresa cresça, ela tenha um novo desafio, um novo propósito, que ela tenha sustentabilidade, que ela vai buscar resultados. Por isso que eu acho que a contabilidade vai mudar nos próximos anos, cada vez mais. A contabilidade vai mudar, nós vamos receber a contabilidade pronta, cada vez mais. Agora, você está contabilizando um time de futebol. Qual que é a responsabilidade social de um time de futebol? Não é o lucro, o prejuízo, a sobra que ele teve ali. É o que ele fez com as torcidas organizadas para poderem crescer. É o que ele ofereceu de treinamento na base dele para o cara chegar melhor no mercado. É o que ele faz ao redor do campo dele para a comunidade. É o que ele faz em função de que a pessoa vai crescer, vai se desenvolver. Essa vai ser a contabilidade nossa. Percebe? O que tá externo. E isso é qualitativo, no primeiro momento. Eu vou conseguir mensurar. Puxa vida, eu cheguei aqui, você montou esse empreendimento todo aqui, e ao redor você contribuiu porque veio uma linha de ônibus melhor para a localidade, veio um sistema de água melhor, veio um reaproveitamento da água nesse prédio. Então são resultados que não estão na sua contabilidade, mas porque você abriu sua empresa aqui, gerou isso. Então o que a sua empresa gerou? Ela gerou um lucro? Gerou. Isso é quantitativo. Mas o que veio trazendo? Então a sociedade vai cada vez mais olhar para isso. Por isso que eu acho que a contabilidade vai mudar. Não a essência dela não vai mudar, mas as decisões em cima dela vão mudar. Então esse aluno que está chegando já pensa isso. E nós não estamos pensando nisso. Por mais que a gente tenha balanço social, relato integrado, várias coisas que o mercado já exige. Exatamente. Ó, a gente recentemente, aqui no Rio de Janeiro, nos grupos de WhatsApp de contabilidade, tinha uma pesquisa, não sei de quem fez essa pesquisa, e dizia ali os 15 cursos que iriam acabar nos próximos anos. E estava lá a profissão contador. E aí isso gera um monte de pessoas, desestimula às vezes o jovem desavisado, desestimula muito. Eu acho até uma irresponsabilidade esse tipo de pesquisa, porque desestimula o jovem. Não vou fazer contabilidade, porque tá aqui uma pesquisa dizendo que contabilidade vai acabar. E aí eu conversando com um grupo de jovens, e eu falei para ele algo muito parecido com o que você falou agora. Falei, olha, quando eu aprendi contabilidade lá em 2002, quando me perguntava o que fazia a contabilidade, eu tinha que responder assim: nós produzimos relatórios para alguém tomar decisão. Era o que eu tinha que responder lá em 2002. Só que a sociedade evoluiu, o processo tecnológico evoluiu, principalmente depois da pandemia. Então, qual é a analogia que eu faço hoje? Eu digo assim, a contabilidade lá, quando eu aprendi, eu era um laboratório. Mas como assim? Eu ia lá, colhia o sangue, pegava o sangue, colocava, fazia, e eu pegava no final e gerava o resultado do exame e entregava para o médico. E aí o médico, o que o médico fazia? Ele dizia lá para o paciente o que ele tinha que fazer para melhorar o desempenho dele, o que ele tinha que fazer para trazer resultados melhores. Hoje, com o avanço tecnológico, o laboratório ele vai ser automatizado. E a gente tem uma grande oportunidade de deixar de ser laboratório para ser o médico. Isso. É isso. É isso aí. É isso.
E você vai ver assim, olha, essa construção, né? As novas normas que estão saindo da contabilidade, elas já saem com vertentes assim. Você já vai vendo que tem, né, dados que vão responsabilizando, não o resultado contábil é importante, ele é, mas qual a responsabilidade desse resultado perante a sociedade, né? Perante a questão ambiental, perante o ESG, várias coisas, vamos falar assim. Agora, essa geração está ligada nisso. Acho que é isso que o Conselho Federal, os conselhos regionais, as escolas tinham que pensar. Puxa vida, a profissão evoluiu e nós estamos ainda pensando como 20, 30 anos atrás. Nós não estamos errando. Não é questão de erro. A culpa não é do professor, a culpa não é do aluno, a culpa não é da escola, nem do sistema. A culpa é, se existe a representação, vou tirar a palavra culpa e pôr representação, é que nós estamos perdendo espaço. Então, quando você via assim, na minha época, o engenheiro da produção está pegando o lugar do professor da contabilidade de custos. Por quê? Porque na engenharia da produção tinha processo, eles precisavam entender de custos, lá tinha disciplina de custos. E aí eles analisavam melhor os relatórios do que os contadores, porque os contadores estavam preenchendo e eles estavam pegando aquilo que vinha preenchido para tomar decisões. Então nós entregávamos o ouro ao bandido. Eu entregava o relatório para o bandido chegava ali na frente, nota 10, cara. Eu sei analisar, sei fazer isso. Então eu lecionei contabilidade gerencial durante muitos anos na faculdade. 30 anos, vamos falar dos 40 anos de faculdade. Eu falava isso com um aluno. Se eu tiver uma contabilidade fiscal numa pequena empresa, Rafael, uma pequena empresa, um bar de esquina pequenininho, se eu entregar a contabilidade fiscal para ele 5 dias depois que o mês fechou, a contabilidade, ele vai analisar, puxa vida, eu comprei muita cerveja esse mês, coisa boba que a gente pensa que é bobo. Comprei muita cerveja esse mês, sobrou 6 engradados de cerveja. Com 6 engradados de cerveja, eu podia ter comprado mais coca que eu não vendi no mês passado. É uma decisão gerencial pequena no nosso entender, mas que é sistêmica e é processo. O engenheiro da produção faz isso. Ele vai pegar esse relatório, que está no orçamento, no planejamento, e vai falar para o cara lá, olha, sua logística, seu processo tem que ser esse, esse, esse. É isso que o contador tem que entregar no mercado. Não adianta ainda mandar para o cara um balanço muito legal. Tem que ser. Ativo tem que ser igual ao passivo. Tem que ser. Mas se eu falar para ele assim, olha, o seu passivo está defasado porque você não soube fazer políticas de compra de estoque e pagar os seus fornecedores, é uma outra conversa do que eu entregar lá assim, ó, você tem aqui no estoque 100 mil e lá no seu passivo só está devendo 60 mil de estoques de obrigação. Tá, aí chegou no final, está fechado, mas que processo que interferiu nisso? É isso que a faculdade tem que passar a ensinar. Então. Não é isso que você faz com o seu cliente, Rafael? Exatamente. E aí, quando você pega essa pesquisa, e aí eu concluí, eu fiz essa analogia e eu concluí. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente pega uma matéria, hoje, como o mundo é muito dinâmico, as pessoas pegam lá uma matéria e elas leem só a chamada. E às vezes a chamada foi o jornalista que fez daquela forma para ganhar clique e para as pessoas lerem a chamada. E aí eu falei, vocês leram a matéria inteira? A primeira folha da matéria diz as 15 profissões que vão acabar. E a segunda, para mim, eu até pontuo, eu falo, é um irresponsável e não conhece nada de contabilidade, o cara que fez essa pesquisa. Porque a segunda folha da matéria, ele diz quais são as 15 profissões que vão ser criadas. Eu falo, agora lê a segunda matéria. E aí, encaixa exatamente no que você acabou de falar. Tem lá, cientista de dados, analista de dados. E qual é o diferencial do contador? Porque o engenheiro de produção, ele é muito bom em dados, porque ele ficou a vida inteira analisando dados. Uhum. Ele é muito bom. Se você pegar os concursos aqui da Receita Federal, a maioria são engenheiros. A maioria que é aprovado é engenheiro. Porque eles analisam dados, sempre foram assim. Agora, a gente tem uma vantagem, porque a gente sabe como chegar naqueles dados. Qual é a metodologia... Você conhece o processo. Exatamente. Rafael, você está falando isso aí, eu entrei num grupo, estou em vários grupos, e o pessoal começou a postar que absurdo que as faculdades estão oferecendo em um ano contábil, e com o conhecimento que eu tenho, e aí eu vou falar uma coisa para você assim, que não estou sendo soberbo, mas eu tenho um conhecimento na área de educação. Em 1986 eu participei
Comecei a participar em Santos com Inel Alves Camargos, que já faleceu, com Boarim, que já faleceu, né? Com Jeová da Federal, que já faleceu, só falta o Oscar falecer, né? Nós começamos a fazer o estudo do currículo de 92, que era de acordo com a Organização Mundial do Comércio. Eu participei dessa reformulação curricular no Brasil, de 2006, 2004, que começou em 96, e dessa agora, que o Conselho Federal me oportunizou. Então eu sou um conhecedor. E aí eu peguei e fui respondendo, gente, presta atenção. Um curso de contábeis legalizado pelo MEC tem 3.000 horas. E coloquei todas as prerrogativas, tudo. Então não existe. Se vocês forem clicando até o final da informação, as 4 faculdades que fazem propaganda falam no curso em 4 anos. Não posso falar o nome delas aqui, que não interessa, mas são 4 faculdades no Brasil grandes, poderosas em termos de mercado, estão na Bolsa de Valores. E aí, elas falam no curso em 4 anos. Quer dizer, um chamativo de marketing negativo, que atrapalha a profissão. Mas para poder chegar a ser contador, eu tenho um estudo. Eu entendo, Rafael, que ele tem que ser científico, mas não pode ser só científico. Ele não pode ser 8 semestres de teoria. Ele tem que ser dosado, tem que ter os períodos de teoria, os períodos procedimentais, os períodos de... É um absurdo uma faculdade estar no 7º e 8º período, 6º, 7º e 8º período, e você mandar o aluno perguntar o que é, faça isso, cite isso. Não, é cenários. Olha, essa empresa aqui está com um cenário X, e ela pode chegar no YZ. Que caminho na contabilidade nós vamos ter que incluir, oferecer ao cliente, ao mercado, para esse cliente atingir o C, o D, o E? A faculdade não. Ela vai dar uma aula de perícia contando, vai dar uma aula de auditoria contando os riscos de auditoria. Legal, cara. Mas isso é para o Oscar fazendo a pós-graduação. Ali eu tenho que entender que a auditoria é uma visão de controle interno, uma visão de processo. Custos, eu tenho que conhecer. Se eu quero saber qual que é o custo dessa taxa, eu tenho que conhecer o processo, como ela é feita, onde ela é buscada, que mercadoria que vem, que matéria-prima que vem, os fornecedores, se são responsáveis, se não são, se estão de acordo com a governança, se não estão, né? Percebe que o contador tem que sair do lugar, porque tudo isso as máquinas vão oferecer, como nós falamos aqui. Os dados vão chegar para a gente. Então o Oscar tem que ser, hoje em dia, um bom analista. Qual que é o seu fator de sucesso da sua empresa? As pessoas pensantes da sua empresa tomam decisões calcadas em visualização de processo, em visão sistêmica, conhece os dados de onde vierem e para onde vão, aonde eles interferem, o que pode ser, entre aspas, retirado, diminuído, aumentado, porque às vezes a solução de uma empresa não é cortar custos, é ampliar custos, ampliar investimentos. Quantas empresas, eu vou citar aqui a CIMED, em Pouso Alegre, olha o investimento que ela está fazendo agora. São 4.000 pessoas que vão ser envolvidas direta e indiretamente na construção da nova CIMED, que é remédios no Brasil. Quem levou tudo isso? Teve uma pessoa da administração que idealizou, mas quem que analisou todo o processo e colocou todo o processo em planejamento, orçamento? Somos nós. É a nossa profissão. E eu posso falar claramente porque eu sou administrador e contador, então eu posso falar isso assim, com a maior perfeição. Não estou menosprezando a administração, não, que eu tenho maior carinho. Eu acho que quando eu visualizo um processo qualitativo, eu vou quantificá-lo. Mas antes de quantificá-lo, eu tenho que conhecer muito bem esse processo. É o engenheiro da produção que conhece. Aí você vai fazer contabilidade de um médico e você não sabe qual que é o processo que aquele médico, naquele escritório dele, naquele consultório dele, ou na clínica dele acontece. Eu vou contabilizar como todo mundo. Isso o sistema vai fazer, cara. Percebe? Então, assim, a universidade, que eu penso assim, eu acho que essa proposta agora do Conselho Federal tem interditado, assim, tem interferido, nas diretrizes curriculares. É lógico que o Aécio, o Joaquim, a Ana Clara, a Maria Clara, o Donizete, o Elias, né, tiveram, assim, uma pegada muito legal. Eles entraram, com toda política, com toda a questão que tinha que ser feita, né, estudaram as diretrizes, abriram consulta pública. Foi a consulta pública que teve mais respostas ao MEC. É muito interessante isso. Movimentou a classe mesmo, movimentou as escolas, né, as academias. E as novas diretrizes, elas passam por isso. Se a escola for inteligente, ela vai abraçar isso. Se ela for mais inteligente ainda, mais para negócios, ela tem que ir atrás do Conselho Federal e pegar esses manuais do Conselho Federal, esses treinamentos que o Conselho Federal vai fazer, vai oportunizar, né?
Então, assim, é essa mudança. E aí nós vamos ter alunos interessados. Eu, quando converso com contabilidade, né, eu gosto muito das primeiras aulas de contabilidade dos alunos que chegam nas universidades falar, a minha fala é essa. Olha, vislumbra que, primeiro, que está ficando escasso. Então, se a questão econômica vai voltar, de qualquer jeito. Vai faltar profissionais do mercado, daqui nós vamos ter vamos falar assim, olha, estão formando 6 pessoas, 8 pessoas por universidade aí, mais ou menos. Nós vamos ter uma vaga excedente. Trabalhei num documento ontem, não é só na Contábeis não, cara. A faculdade de medicina tem sobrando no Brasil esse ano 38 mil vagas que não foram preenchidas. Medicina. Então é uma coisa que vai recorrer, porque as pessoas estão se achando que a internet forma. Então daqui 6, 8 anos vai faltar. Só que a pessoa não vai conseguir fazer daqui 8 anos, em um ano, aquilo que ela tem que chegar ao mercado. Então quem souber se preparar agora, vai estar bem lá na frente. Se o aluno perceber isso, se quem ser profissional perceber isso, vai dar sucesso. Percebe? Então, assim, nós temos que valorizar a profissão de forma diferente. Não é mais o status quo, não é mais a questão econômica, não é mais a mudança, a ampliação social, ainda pode ser um pouco isso, mas ela tem que ser atrativa, como nós estamos falando aqui hoje. Qual que é o propósito que eu vou estar na sua empresa? Por que eu tenho que fazer parte desse time? Por que eu tenho que estar aqui? O que você oferece à sociedade que eu ainda não entendi? Aí eu vou ficar. Aí eu vou querer trabalhar com você. Exatamente. Eu concordo demais. Você falou de medicina, é porque a gente, como a gente atua na contabilidade, a gente foca sempre na nossa profissão. Mas se você pegar pesquisas aí recentes, se você pegar a inteligência artificial, a tecnologia, a profissão que mais vai impactar é a medicina. Porque você imagina a precisão de um robô para fazer uma cirurgia. Você imagina, por exemplo, hoje na medicina, você tem exames que você faz e os médicos são de outros países. O médico mora no México e ele faz laudo. Por quê? Porque você fez o exame aqui no laboratório, ele disponibilizou numa base de dados o exame e o médico lá no México ele está fazendo laudo sobre o exame. Então a medicina ela vai evoluir muito e a tecnologia vai impactar muito na medicina. Você imagina, nós somos seres humanos. Eu vou fazer uma cirurgia ali, eu posso estar num dia mal, estar preocupado com alguma coisa, posso falhar. Agora a máquina, em processos repetitivos ali, a precisão... Deixa eu te contar uma história que eu fiz ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Eu dei uma prova final aos alunos e queria que eles usassem o chat GPT na prova final. Então, cada aluno recebeu 3 perguntas, que está no perguntão do imposto de renda. E já falei que estava lá, que tinha as leis lá, tudo. Né? E vinha com a pergunta numerada, inclusive. E eles tinham que montar um parecer para alguém que contratou eles para um parecer sobre aquilo. Então, eles tinham que alimentar a inteligência artificial com aquelas leis, fazer um construto de conceitos para aquilo e alimentar. Eram 42 alunos. 14 devolveram no sistema que eu pedi. Então, os 14... na primeira etapa, fecharam. Alimentaram bem o sistema, porque eles tinham que desenhar, fizeram e tiveram as respostas corretas. Os demais, uns 16, completamente errado. Só perguntaram lá no chat, o chat respondeu, veio tudo errado. E os outros estavam mais ou menos. Então eu devolvi para eles poderem reconstruir. Porque até para usar a inteligência artificial, não adianta só o conhecimento da internet. Tem que saber perguntar. Eu fiz agora um artigo, estou mandando para a USP, e esse artigo foi com inteligência artificial. E o que eu fiz? Eu montei um construto de autores que analisam o discurso. Tá ok? Então, são 6 elementos na análise do discurso. Alimentei todo, eu levei assim, são 18 páginas de construto, de conceitos. Aí coloquei no chat e fiz uma rodada. Não saiu do jeito que eu queria. Realimentei, fiz. Cara, a professora de linguística, onde fiz essa disciplina, eu fiz um Cefet no curso de doutorado de letras, tá? Para trazer minha disciplina para contábeis. Porque eu acho que a gente tem hoje em dia, eu tenho que pegar, você vai mandar um parecer para mim, eu vou ter que analisar com outro olhar, porque pode ter sido inteligência artificial que pode ter feito por você. Vou ter que ter um outro olhar. A minha, você percebe o que eu estou falando? Sim. A minha compreensão vai ter que ser diferente. Porque eu posso fazer isso. E aí, cara, você viu que espetáculo que saiu. Mas eu tive que alimentar a inteligência artificial. Exatamente. A minha inteligência alimentou, construiu um banco de dados
para poder me responder. Daqui para frente, qualquer discurso que eu quiser analisar, se eu pegar o seu discurso de posse do CRC daqui, da primeira gestão e da segunda gestão, eu consigo ver se você tem coerência, se você tem perspectiva de futuro, se o sujeito que você aborda é a classe contábil ou não é a classe contábil, se o seu interdiscurso está falando entre palavras, né? O que você vai fazer se você é de direita, se você é de esquerda, tem mais uma tendência assim. Então, quem me ajudou a fazer isso? A inteligência. Só que o Oscar teve que preparar ela para isso. É esse o papel do contador agora. Nós vamos receber relatórios prontos. Eu sou seu cliente, você mandou para mim um relatório pronto, e você vai ter que discutir comigo, Oscar. Olha, a sua empresa tem essa vertente, falta isso para você chegar nesse ponto. Olha, esse resultado interferiu porque você fez uma política inadequada de contratação de recursos humanos. Você trouxe especialistas e você perdeu com o incentivo, né, falta de incentivo, profissionais que te geravam resultados. O contador vai ter que sair desse lugar cômodo que nós estamos, cara. Verdade, eu concordo. Hoje não é quem sabe responder, quem sabe fazer a melhor pergunta, o melhor prompt. E você precisa alimentar a inteligência. É o que você falou. Para eu fazer um bom prompt para imposto de renda, por exemplo, eu criar uma IA, para ela responder o meu cliente ali, automático, o imposto de renda, eu tenho que alimentar ela com o regulamento do imposto de renda, com as perguntas, eu tenho que ir alimentando ela e preparando ela para responder. E é o melhor prompt. E não tem para onde correr. Às vezes, eu estava conversando com um professor outro dia, ele falou a mesma coisa que você. Ele falou assim, olha, Rafael, não tem como eu proibir o meu aluno de usar a inteligência artificial. E tá tudo bem ele usar. Isso. Só que ele não sabe perguntar. Você tem que ensinar como ele vai usar. Exatamente. É isso. Você falou do prompt. Se a gente chegar hoje, a gente reunir aqui agora 50 amigos nossos contadores, eu estou falando da profissão de contabilidade. Sim. E a gente perguntar para os 50 o que é o prompt, eu vou te ter assim uma certeza absoluta. Se eu estiver no meio deles, 49 não vão saber te falar o que é o prompt. Então, a nossa classe contábil também, nós profissionais da contabilidade, eu vejo isso, não estamos acompanhando a evolução que essa geração está chegando. Talvez eles tenham mais noção de conhecimento do que a nossa geração. Nós sabemos pegar aqui um dado, trabalhar o dado, tá legal? Mas eu vou discutir com você agora um relatório de perícia que o juiz negou, que eu trabalhei na inteligência artificial, trouxe as leis, alimentei. Eu tenho que argumentar para o juiz agora que ele está errado, eu tenho que devolver para ele mostrando que ele está errado. Se eu não estiver atualizado, Rafael, e a nossa classe também perde às vezes por isso. Por isso que às vezes outras pessoas ocupam o nosso espaço. Então, antes de reclamar, eu sempre falo isso, aonde eu vou. O que eu estou fazendo para chegar no ponto que eu tenho que estar? Nós falamos aqui do médico. O médico, né, a ciência caminha, é uma coisa impressionante. Você vê hoje um médico operando. Em 1997, no Congresso de Cursos na Unicamp, foi a primeira vez que eu assisti uma teleconferência pela televisão, pela Embratel, os japoneses lá no país dele, no Japão, mostrando que estava à noite, que estava na lua, e a gente estava aqui durante o dia na Unicamp. Foi a primeira vez, em 1997. De 97 para cá, Rafael, esse mundo, a tecnologia, cara, assim, eu não sei se é 1 milhão de anos, o que é. Então, assim, não adianta, cara. Eu acho que a gente tem que estar, sabe, para valorizar. Então, assim, para mim valorizar a sua profissão, você tem que chegar aqui como eu cheguei aqui hoje, ser recebido como eu cheguei, seu cliente, a sua equipe, a sua estrutura, sabe? Mas você não conquistou isso do dia para a noite, foram anos de luta. Mas você, hoje, o que você faz? Você mostra para quem está chegando aqui que pode chegar lá. A sua experiência é uma coisa assim que causa inveja positiva. Todo mundo quer chegar onde você chegou. Todo mundo quer ser um Rafael da vida. Sabe? Todo mundo quer chegar na posição que você chegou. Mas para chegar, não foi sorte. Sorte você pode ter contado. Foi busca de conhecimento, foi busca de compreensão, foi busca de saber fazer, foi busca de cenários de tomar decisões. Eu sou capaz de chegar aqui hoje com você com o cenário, se chegar para mim com o cenário, a gente vai discutir, puxa vida. Antes de qualquer coisa, vamos pegar o banco de dados. Eu não posso chegar para o cliente, a melhor maneira de tomar essa água é pôr na taça. Não, eu tenho que perceber várias coisas, senão eu entrego o ouro de cara também, não pode.
Então, olha, para fazer essa água vinho, para poder tomar, tem um processo, cara. Aí, diante do processo, olha, então nós começamos a começar a enxergar meios para você poder fazer alguma mudança, para você poder melhorar resultados, buscar resultados, né? E às vezes, como nós falamos aqui agora há pouco, não é só redução de custos, pode ser uma ampliação de investimentos. Você quer ver uma coisa? O contador, ele às vezes não percebe, é até estranho isso. Eu vejo que o contador, ele trabalha às vezes com arquivos e que ele não consegue perceber a riqueza de informação que tem um arquivo. Por exemplo, o arquivo XML. Ele manuseia esse arquivo o tempo inteiro e ele não consegue perceber a quantidade de dados relevantes para uma empresa que tem um arquivo XML. Cara, tem tudo ali. Se ele souber trabalhar o arquivo XML, só o XML, dados, ele sabe o produto que ele mais vendeu, qual é o ticket médio dele, o bairro que mais compra o produto dele, o dia que ele mais vende e o dia que ele menos vende. E aí ele consegue, com dados, tomar as decisões. Pô, se você analisar, os 30 dias aqui do mês, por que essa semana aqui minha venda cai? Aí ele vai, peraí. Não, venda cai, porque nesses dias ele começa a entender e tomar a decisão correta. É o que eu falei. O relatório contábil básico, cara, para um tipo de empresa, é uma grande informação de gestão. Uma bússola. O XML é uma grande informação para decisão. Sim. Na minha época lá, eu era estudante, eu fazia inventário de farmácia para ganhar dinheiro enquanto estudante. Era final de semana que eu fazia inventário. Ensinava meus colegas a fazer. Eu pegava o controle interno da auditoria, via como que era um processo de inventário, fazia, a entidade datilografava, fazia aquelas planilhas de papel que ia emendando um no outro, né, para poder gerar. E no final, tinha um resultado. Hoje em dia, o sistema tem isso em segundos para a gente. Você sabe que você vendeu mais taça no dia 6, que foi véspera do dia das bruxas. Ano que vem não pode faltar taça, cara. Na véspera do dia das bruxas, na semana que antecede. Essa é uma decisão, nós estamos brincando aqui no nosso comentário, mas é a mesma decisão que a Petrobras vai tomar de fazer uma fonte para buscar uma nova alternativa de fonte de recurso, na mesma proporção, só que nós estamos falando de uma pequena empresa e uma mega empresa. Né? A Disney da Europa e a Disney dos Estados Unidos podem se comparar, mas são estruturas completamente diferentes, mercados diferentes, populações diferentes. Então, sabe, a visão do processo, a visão sistêmica aí, né, nós não podemos acomodar. E aí é uma pena que às vezes o pessoal fala, quando alguém vai falar para mim, olha, eu não anuncio um estágio que seja de R$700. Eu não anuncio nas minhas redes. Eu não mando para ninguém. Porque se você não valoriza quem você está treinando, não adianta. É R$700, meio horário, pode ser um home office, tem uma ajuda disso. Aí, o cenário mudou, eu era estudante. Mas quando eu era estudante, eu lembro que minha faculdade era 2 salários mínimos. E eu conseguia pagar com o que eu recebia e com os trabalhos que eu fazia, que era inventário, era imposto de renda já na época, que você podia fazer. É isso. Por exemplo, a gente aqui no escritório, eu sempre falo isso. Eu digo que o mundo hoje tem um monte de pessoas que dão opinião baseada no eu acho. Todo mundo acha um monte de coisa. Aí quando você pergunta assim, não, tudo bem, mas principalmente quando se compara, né? As pessoas gostam de comparar as coisas porque acha. Eu falo, mas baseado em quê? Você tem dados? Você não pode comparar coisas se você não tem dados. Se você vai dar uma opinião sobre alguma coisa, você tem que ter dados. Eu penso assim, eu tô dando a minha opinião baseado nos dados aqui que a gente tem dos últimos 12 meses. Agora tem gente que vai no eu acho. O que mais tem opinião baseada no eu acho. Não, porque eu acho. E vou te dar um exemplo aqui muito engraçado. A gente tem um cliente que ele pegou um balanço patrimonial da empresa dele e falou que aquilo estava errado. Está errado. Mas por que está errado? Não é possível. Como é que a minha empresa dá esse lucro se eu tô pegando dinheiro no banco, eu tô com caixa negativo? E olha só. E aí você fala, mas peraí, você tem que entender que o balanço patrimonial
É o regime de competência. Você está falando de fluxo de caixa. Então vamos analisar por quê. Você está tomando capital de terceiro aí. Vamos analisar por quê. A gente vai para dentro do negócio. E aí o que ele fazia? Olha como é legal, como a contabilidade é importante. O que ele fazia? Ele pegava, botava o chicotinho ali no comercial para vender e ele dava 90 dias para o cara pagar. E aí quem estava comprando pagava com 30. O fornecedor, quer dizer, ele comprava para pagar com 30 e vendia para receber com 90. Falei, pô, tá aqui o teu problema. O problema tá aqui. Pô, esses 60 dias aqui, você vai ter que tomar capital de terceiro ou meter a mão no bolso pra... Aí que ele foi... Você tá vendo como às vezes o cara não tem a compreensão? É igual a gente quando pega um exame, que a gente vai lá no Google, vai lá no ChatGPT e fala, porra, se você não tiver um profissional ali que entenda e pra te orientar, cara, você tem que... O que você tem que fazer? Pelo menos uma hora você não vai ter mais capital pra pagar esses 60 dias aqui. O que você tem que fazer? Ou você tira o chicotinho aqui do teu comercial e diminui o prazo para pagar, ou você tenta negociar com o fornecedor aqui para esticar, porque... Agora, quem é que pode explicar isso para o cliente? Um médico pode? Um engenheiro de produção pode? Um administrador? Somos nós, Rafael. Exatamente. Então, sabe, é esse o papel. Olha, Rafael, durante 40 anos, quantos balanços eu mandei para o cliente? Se mandei, e quando mandava, vamos contar quantos que eu sentei com o cliente para discutir com o cliente um novo caminho ao cliente. Hoje nós temos vários relatórios, o BI tem um montão de coisas que fornece aquelas coisas maravilhosas que saem lá. Mas o cara tem que sentar com ele, explicar para ele, olha esse lado aqui, olha, essa vertente, isso aqui é um ponto positivo, ó, isso aqui está crescendo, isso aqui está reduzindo. Quer dizer, quem tem essa visão, esses dados e que possam, somos nós. Nós não somos treinados a isso na faculdade, cara. Nós somos treinados a fazer um TCC, a um manual lá, mas não somos treinados a sentar em mesa de negócios. Conheço o professor Sidney, o cara que dá aula de empreendedorismo, ele está dando aula agora na Fundação Nelent Poff para alunos que são altamente carentes. Mas você não calcula. O Instituto Nelent Poff em Minas Gerais é uma referência. E nós fomos lá falar, fomos um grupo de... Ele levou 4 pessoas de idades diferentes, era o mais velho. Tinha Eliel, você conhece o Eliel, tinha o Pablo, que o Pablo é um rapaz de 26 anos, que a minha tese de doutorado tem a dissertação dele como base inicial de trabalho. Olha que cara, olha que potencial. Aí fomos 4 gerações diferentes falar. E os alunos ficaram maravilhados. No final, você via assim que as pessoas vinham te abraçar, aquele corpo a corpo, porque você falou coisas para elas. Quando é que eu sentei com o cliente veio me abraçar e falou assim, Oscar, porque eu não tive coragem, cara. Muitas vezes eu sabendo, tendo nas minhas mãos aquela excelente diagnóstico, mas não tinha coragem de chegar para o meu cliente. Hoje em dia, essa geração tem essa coragem. Você manda eles chegarem aqui, ó, você vai apresentar isso para o cliente, manda para um cliente pequeno, faz um teste, combina com o cliente antes, pega sua geração Z aqui, ó, apresenta isso aqui, faz uma apresentação bem legal do jeito que o cara entenda e só assiste de longe. Eles vão dar conta. Mas o que aconteceu na nossa época, nós não fomos treinados para isso. E a faculdade continua insistindo em não treinar para isso. Qual que é o diferencial do Sidney? Ele no ensino médio está trabalhando nessa proposta com os alunos assim. Percebe? Ter a coragem de sentar. Essa geração é corajosa. É corajosa de pegar. A minha filha está na Austrália, fez 2 engenharias, fez só as contabilidades de custos, fez na Federal Contábeis, mas pegou só disciplina de custos. Em todos os cursos que tinham, está lá. Conhece o mundo. Na empresa que ela trabalha hoje, cara, ela dá bits para prédios do Dubai. Ela não calcula, ela não faz mais nada. Ela pega o final da obra, vai sentar com os donos que adquiriram, contrataram tudo, para mostrar em relatórios para eles. E você tem uma vantagem muito grande hoje, porque a contabilidade, antigamente, que você não tinha o apoio da tecnologia, você recebia no final do mês os documentos e aí você ia fazer aquilo tudo manual, então você tinha um delay ali, tinha um atraso do relatório. E às vezes você precisava tomar uma decisão meio... O mundo é dinâmico, e às vezes você precisa tomar uma decisão rápido e a contabilidade ela demorava. Então hoje você tem a teu favor o quê? Que você tem a contabilidade em tempo real, porque os sistemas são todos integrados
E aí você consegue ganhar o quê? Eficiência ali, A informação gerencial, eu falo assim, ó, a informação gerencial no passado, de 30 anos, 20 anos atrás, era assim, ó. Eu projetava 2025, fazia planejamento de 2025, mais uns 2 anos de planejamento, aí ficava discutindo o orçamento. Hoje, eu tenho, agora, nós estamos no dia, hoje é dia 29 hoje, 19 hoje. No dia 5 de fevereiro, vamos falar no dia 2 de fevereiro, cara, você já tinha os trabalhos de janeiro, você pode revisar as suas políticas de fevereiro a dezembro desse ano. Você não precisa esperar março, abril, não. Você já teve o resultado de janeiro, pô, janeiro é atípico, tal, mas olha, espelhou isso, o que reflete na frente? Essa é uma informação gerencial com dados do passado, Rafael. As pessoas não percebem isso. A tecnologia trouxe isso pra gente. Sabe assim? Mas informação gerencial num relatório fiscal que está pronto? Lógico, não é, talvez como a Petrobras. Talvez seja também, viu? Porque ela pode corrigir o curso dela em função de um erro que aconteceu em janeiro. Vamos falar, não gosto de falar a palavra erro, né? Uma representação que aconteceu em janeiro. Ela vai corrigir o curso, ela não vai esperar março, abril para corrigir o curso. O governo viu que não está atendendo uma meta dele, o que ele faz? Ele não vai esperar o final, ele vai corrigir agora. Mas ele corrige baseado em quê? No resultado que teve, Rafael. É isso que está faltando, sabe? Eu acho que está faltando, assim, as escolas passarem isso aos alunos. Os alunos entenderem que mudou, que não é só o conhecimento que me interessa, eu preciso ter uma formação, né? Informação tem toda hora. Eu cheguei aqui, você me deu informação, com o motorista que eu vi, eu tive informação, hoje na estrada eu vi informações. Eu vi na estrada e vi uma informação lá que placa de 70 e o radar para 50, que negócio é esse? Tem que estudar, cara, tem que compreender aquilo, tem que buscar a razão disso. Tem que ver uma estatística se aquela estrada tem muito desastre, se a placa está errada, é 50 mesmo, sabe? Eu tenho que descobrir. Eu não posso aceitar que aquela informação, vou reduzir, é lógico, senão eu vou ser multado, tem um castigo ali. Mas eu tenho que entender a razão daquela informação, compreendendo aquela informação, sabe, buscando. Para me descer a serra mais tranquilo quando eu for a Petrópolis, quando eu voltar de Minas, né? Quando eu for para Minas, vim para o Rio. Então, as escolas não estão ensinando isso. Sabe assim, a escola modernizou, tem metodologias ativas, tem tecnologias, está usando a informática, está usando o Google, mas não estão trazendo para o aluno a diferença entre informar e realmente conhecer. Então, você, com a experiência que você tem, a sua equipe, a experiência que eu tenho, né, os amigos que têm experiência, estamos tendo resultados. Nós precisamos mostrar isso para essa geração. Sabe, essa geração, assim, ela não é carente, ela não é desinteressada, talvez a gente não esteja mostrando a contabilidade, vou falar uma palavra aqui, com o mesmo tesão que a gente via 30 anos atrás. Só que o tesão mudou, o tesão hoje é mais moderno, falando. O tesão evoluiu. Tesão não é só você pegar um livro e ficar lendo aquilo, não. Tesão é você pegar um caso real da quebra de uma empresa, de um grupo que quebrou, entender porque aquele grupo quebrou, o que faltou, e você poder fazer diferente para as empresas que você trabalha. Isso é um estudo muito mais rico. Você tem que estudar as teorias. Não estou negando em momento algum isso. Você tem que estudar a ciência, não estou negando. Só que o mercado não é só ciência. Se a gente pegar... O Eliseu Martins falou uma coisa muito importante, outro dia, muito legal na USP, conversa da USP. A inteligência artificial existe antes de 1940. Já existia. Os próprios livros são inteligências artificiais, que vem para você poder estudar. Aí eu vou imaginar, puxa vida, está falando aqui que a contabilidade tem a materialidade. Tá, e aí eu vou ver na prática. Tá legal? Então, ó, a ciência fala da materialidade, na prática eu consigo associar. Legal. Mas a ciência fala da materialidade, mas a ciência não me explica como que eu vou preencher ela no SPED, no REINF, em várias coisas. Na DIF que está acabando, sabe? Na de crédito, na DOI. Nada me informa, na de MOB, nada me informa disso. Aí é uma questão técnica. Porque eu tenho que usar os princípios que estão lá atrás. Exatamente. Então, não tem esse elo. E aí, quando você vê o exame de suficiência, voltando lá ao início da nossa conversa, o resultado talvez seja abaixo dele, né?
É lógico que a gente todo mundo tem que se responsabilizar. A escola, os alunos, os professores, principalmente, na minha opinião, o Conselho Federal, os regionais, todo mundo tem que ver o seu grau de responsabilidade na história. Quem faz a prova, a banca que faz a prova, quem analisa a prova, que somos nós. Todo mundo tem uma responsabilidade. Mas nós temos que entender que se o Conselho Federal está fazendo a parte dele, conseguir uma vitória, cara, de conseguir com o MEC essa participação, isso é muito legal. É uma grandiosidade, Rafael, que as pessoas talvez não tenham noção, né, dessa visão do Donizete, do Elias, da Maria Clara, né, de proporcionais com a Aécio. É toda uma equipe, vamos falar assim, né, que gere isso. Então, esse resultado, cara, nós temos que nos responsabilizar e pensar nisso. Então, a escola também tem que fazer a parte dela. A escola tem que perceber, não é preparar o aluno para o exame de suficiência, como elas fazem, dando cursinho. Não. É mostrando que nos conteúdos que eles fazem, tem que ter essa nova visão, que é procedimental, que é atitudinal de cenários. Posso cobrar lá o que é materialidade? Posso. O conceito de materialidade mas não vai ter 50 questões de teoria. Vão ter 8, 9, 10, o resto são questões procedimentais, né? Tem um contexto lá que vai falar que você vai ter que fazer um lançamento contábil. Você tem que entender o processo. A primeira esposa que eu tive, e a segunda, aliás, a Rosa, uma pessoa maravilhosa. E psicóloga também, tudo. E ela queria falar, Oscar, quem nesse débito e crédito? E o Francisco Serra, professor da Federal, na época ele tinha 94 anos, ele era em casa de carro, para você ter uma ideia. Ensinou a Rosa a debitar e acreditar. Um homem com 94 anos. Sabe como ele ensinou? Vamos entender o processo do seu trabalho, Rosa. Desde a hora que você levanta, que você faz todo o dia. E cada ação dela, ele foi debitando e acreditando. Entendeu? E aí, no final, ele debitou. Então, vamos fazer o principal lançamento contábil seu, Rosa, que é o cliente te pagar a sua consulta e que você vai ter que depositar no banco. Na época era depositar no banco, né? Você não fazia transferência direta, né? Ou tinha o DOC já na época, né? Você vai pegar o dinheiro, que é o cheque, você vai ter que ir ao banco depositar, vai ter que pagar. Aí, cara, ele desenhou assim para ela, mostrando o processo. Um homem de 94 anos, um decano da Universidade Federal. Entendeu? Ele tomava vinho em casa com a gente, geralmente nas quintas-feiras, com a Rosa, com a gente lá em casa, ensinando. Então, é processo, é visão sistêmica, sabe, assim, é uma noção de realidade, igual você falou, banco de dados, cara. Qual a universidade que está ensinando alunos a trabalharem com banco de dados? Nenhuma. Nenhuma. Nem USP, que é a melhor, não está. Mas isso é manual? Não. Eu tenho que saber extrair as informações desse banco rico de dados que nós temos. Exatamente. Eu vou ensinar laboratório, vou ensinar o aluno a debitar e acreditar no laboratório. Não, isso já vem pronto. Eu vou ensinar o aluno no laboratório a extrair um relatório de BI, de balanço e analisar ali na tela para achar as questões. Exatamente. A gente está caminhando para o final. Isso. E a gente começou com o exame de suficiência e eu quero te fazer a última pergunta sobre exame de suficiência. Primeiro, eu queria que você... são duas perguntas, né? Eu queria que você esclarecesse para quem vai nos ouvir e quem está nos ouvindo o processo da contratação, de como funciona, porque eu vejo que muita gente tem essa dúvida. Às vezes ele acha que é o regional que organiza. Então, esclarecer que é o Conselho Federal, que é um processo de licitação, como é feito, e o principal, que eu acho que foi um grande acerto do Conselho Federal. E eu queria que você falasse exatamente, especificamente sobre isso, que foi essa comissão que o Conselho Federal criou de acadêmicos para avaliarem o modelo de prova. Acho que daqui do Rio de Janeiro a gente tem o Marcelo Cavalcante nessa comissão e assim, eu achei uma ideia espetacular. Claro que deve ter ali um acordo de confidencialidade, mas assim, eu achei essa ideia do Conselho Federal espetacular. Aí eu queria que você falasse sobre como funciona esse processo de contratação da banca, para que todo mundo não tenha mais dúvidas sobre isso, e como funciona e qual é o trabalho e o que faz e por que essa comissão. Isso.
Bom, a questão da contratação é de uma licitação legal, né? Eu acho assim que o legal do sistema CFC, CRCs, né? É que tudo é muito perfeito, cara. Pode mudar o presidente, pode mudar o conselheiro, mas as equipes que trabalham nos conselhos, eu sempre brinco assim, ó, o problema dos conselhos não é a equipe, são os conselheiros. Eu brinco sempre assim. Então, assim, tem todo um processo de licitação que o Conselho Federal faz, bem calcado, mas para chegar ao processo de licitação, nós temos umas reuniões antes. Então, nós temos os conteúdos que vão ser trabalhados, que nós queremos que sejam trabalhados. Nós temos as medidas de conteúdos que devem ser trabalhados e cobrados. Nós vamos cobrar mais perícia, dentro de perícia nós vamos cobrar mais isso, mais aquilo, dentro de auditoria nós vamos cobrar mais risco, né? Segurança, né? O que nós vamos cobrar mais? Em contabilidade geral, qual vai ser o maior peso, né? Então, tem todo um conteúdo muito grande, mas tem aquele conteúdo que vai cair mais número de questões, que é uma prática, você pode ver que vai ter sempre lançamento contábil, vai ter sempre questões de custos, de custeio por absorção e custeio direto, coisas que a pessoa chega ao mercado que ela vai ter que fazer de cara, que ela vai ter que chegar numa empresa e saber fazer. Então, o processo de licitação, ele não depende dos regionais não interferem nisso, o Conselho Federal faz o processo todo legalizado e as bancas participam. Qual que é a interferência dessa comissão? Nenhuma nessa parte, é legalidade. Então, se a fundação tal, se a escola tal participou e está credenciada, ela vai ser escolhida. Pode ser renovado por tanto tempo, né, esses contratos, conforme a legalidade toda. Então, não está na mão dessas pessoas. A única coisa que essa banca faz, ela estuda os conteúdos que vão para o edital e quando vai ser selecionado as bancas, ela faz todo esse processo para o Conselho Federal. Esse é um trabalho. Essa banca que foi escolhida é muito legal porque ela tem pessoas de mercado, por coincidência podem estar dando aula também, e tem professores. Então, o Laudelino, do Paraná, é um cara de mercado. Um cara que pega uma questão e fala assim, puxa vida, vocês estão cobrando essa questão aqui, eu morro de rir com ele, assim. E uma coisa muito positiva. Vocês estão cobrando essa questão aqui, tudo bem. Mas lá no mercado acontece isso. Então, ele tem um alerta. Tá? O Valsemiro, da FUCAP, que é um cara que tem uma faculdade de negócios. Então, ele entende o mundo dos negócios. Então, Marcelo Cavalcante, não preciso nem falar quem que é esse cara no Brasil, né? Que, assim, é um cara que merece tudo da gente, né? Aliás, eu já adotei vários livros dele consagrados aí na contabilidade. Então, Roberto Edith Neto do Ceará, que são professores, são mais acadêmicos. Estou eu, que tenho mercado e academia, né? O Elias, que tem mercado e academia. Então, assim, as pessoas que estão, a Sônia da Bahia, que tem mais academia, mais uma universidade federal, mais esse olhar, né? Tem uma do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dela agora, e também que é mais de academia. Então, nós temos nessa banca pessoas mescladas. E aí, o que nós fazemos, na verdade? Num projeto de confidencialidade, de contrato, né, a gente vai para a banca, analisa as questões que estão no banco de dados. Então, a gente cancela questões, corta questões, sugere alterações nas questões. Essa questão não condiz, essa questão que tem, né? Vou falar de uma questão de receita, mas você está esquecendo que você tem que avaliar a NBCT 26 e a 41. Então, a gente coloca esses parâmetros todos para a banca, né? E o nosso trabalho é esse. Acabando a prova, a gente vai analisar, o que a gente não sabe quais questões que vão para a prova, a gente analisa um banco imenso de questões, né? E aí as questões que foram, a gente vai analisar, logo que acabou a prova, se são o grau de dificuldade das questões, se as questões têm que ser anuladas ou não, se as questões estão dentro que estava na proposta de conteúdo novamente, né? Então agora foi anulada uma questão no último exame e a questão ela tinha só um erro técnico, na verdade, assim, comprou e a questão pedia a baixa de estoques, no dia que comprou e naquele dia não tinha baixa de estoques, né? Então uma não percepção na hora, né? Não é falta de cuidado, é muita coisa que você analisa mesmo. Então a questão foi anulada, né? Era uma questão de contabilidade que envolvia controle de estoques, vamos falar assim, já mexia um pouquinho com custos, mas mais de contabilidade mesmo. Então essa banca ela tem essa vertente. E por que é importante essa banca ter essa vertente? Porque ela é independente. Nenhum regional, ninguém do federal, entendeu? O que essa banca fala, e nós somos coordenados pelo Carlos, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Registro, né? Então, assim, uma equipe fantástica que assessora a gente, vamos falar do Conselho Federal, o Edson, a Janaína, tem a Rafaela,
Então, assim, pessoas que estão na parte que sustentam a gente, vamos falar assim, mas nós somos independentes. Então, nós vamos estar nos próximos dias fazendo esse trabalho novamente, o próximo exame, né? São 2 vezes por ano que a gente faz. Mas o mais legal, essa é a independência, sabe? Assim, o Conselho Federal não interfere, não fica bravo com a gente. Se a gente decidir que tem que ser anulado 3, 4 questões, vão ser anuladas 3, 4 questões. A gente pede a observância da Fundação e dá a resposta para a gente, para a nossa decisão final. Então, assim, essa independência que o Conselho Federal tem, né, de ter uma comissão que vai nortear, vai falar, né? E assim, não vou falar para você que a culpa é da banca também quando a reprovação é baixa ou alta. Eu, particularmente, sou contra alguns tipos de questões que existem em qualquer tipo. Não é um concurso, né? Não é uma prova eliminatória, nem classificatória. É uma prova que mede conhecimentos. Então, eu sempre me atento naquela análise que eu faço se as questões estão medindo conhecimento. Não é admissível na prova do Conselho Federal não tem pegadinhas, né? Porque não é uma prova, tipo assim, ó, quando você faz uma prova de concurso público, é lógico que vai ter uma questão que tem uma pegada. Porque tem que eliminar pessoas. Entendeu? Aliás, pode ser uma característica, eu vou te contratar, se você tiver maldade, inclusive, a perceber que aquilo ali tem uma pegada, né? Diferente. Então, a resolução do Conselho Federal fala bem claro, são conhecimentos medianos. E o que me impressiona é isso, né? Que os conhecimentos medianos em auditoria, em perícia, em controladoria, na área pública, muitas vezes não são atingidos. Porque as escolas estão dando preferência para aquilo que é muito básico, muito elementar, e não trabalhando as questões de quinto, sexto, sétimo, oitavo período, mas isso é uma opinião do Oscar, né? Pela experiência que o Oscar tem, e não é achismo não, é uma experiência consolidada nisso, né? Que o Conselho deve observar isso. E a resolução é muito clara, né? Tem um estudo para poder ver se a resolução vai diminuir conteúdo, se vai alterar conteúdo, mas assim, está muito incipiente ainda, muito no início, isso é para o futuro. A gente tem que analisar os resultados dessa banca melhores, né? Agora, sempre vai ter uma característica, sempre, eu estou no exame desde 2001, quando começou, mas foi em 2000 que começou, na verdade, né? Sempre o segundo semestre, o índice é menor do que o primeiro semestre de aprovação. Sempre foi assim. Se você pegar esse histórico, vai ser sempre assim, né? Foi esses anos todos. Não é porque o segundo... Não, sempre foi isso. Se tem entradas, tem séries diferentes, né? Os relatórios estão mudando de análise. Agora, os relatórios que a Fundação está disponibilizando, está na página da FGV, são mais claros. As escolas podem pegar, está aberto, está público, né? Então, a escola tem os dados que ela precisa de trabalhar, observar, né? E é aquela coisa, né? O professor tem que aprender a saber fazer questão de prova. Nem é questão de prova, mas é item de prova, né? O cara tem que saber se a questão é formativa, se ela constrói. Dá uma prova na faculdade, de oitavo período, né? Me deu o conceito de perícia. Você pediu para alguém aqui um conceito? Você pode olhar, analise a norma, verifica se a norma permite ou não de fazer, se é questionável, se não é questionável, né? Mas você não vai perguntar o que é para ninguém. A pessoa vai, hoje em dia, ela vai consultar, vai, ó, dentro da lei, a lei fala isso, ó, a norma brasileira fala isso. A CVM propõe isso. Nós estamos atendendo empresas que estão ligadas à CVM. Então, nós temos que seguir a norma, a lei, e além da norma e da lei, o que a CVM pretende. Agora, para a CVM, tem o concurso de qualificação para quem é auditor da CVM. Aí, a prova tem que ser mais carregada, tem que ser mais, né? Então, assim, tem muito cuidado, sabe? O Conselho Federal, assim, ele prima por isso. Acho que desde o primeiro exame, tem pessoas na comissão que têm uma noção muito grande de metodologia, sabe? De que sabe elaborar questões, que sabe elaborar, itens de prova. Então, a comissão é muito mesclada, Rafael. Esse risco, o Conselho Federal não corre, você entendeu? Agora, responsabilidade todos nós temos. Eu falo o Oscar enquanto professor, o Oscar enquanto coordenador de uma escola, a escola enquanto que se propõe a fazer um curso, né? O aluno, o que o aluno quer de fato, porque não fala que o aluno passou com 25 pontos, talvez ele não seja diferente do aluno que passou com 50 pontos. Não é isso. Mas tem pessoas que sabem fazer provas. Eu sou um cara que sei fazer prova. Eu pego uma questão sem conhecer
Sem conhecer o assunto, eu te respondo qual que é aquela brincadeira do programa do Hulk que tem, entendeu? Eu acerto porque as perguntas são mal formuladas. As perguntas não são criadas com domínios cognitivos corretos. Então, se a prova é classificatória e eliminatória, tem que ter esse cuidado. Se eu quero eliminar o cara, para o cara não entrar para trabalhar na sua empresa, então a prova tem que ter questões que eliminam e questões que classificam. Se você vai contratar o Oscar para trabalhar aqui, e seu interesse é medir o conhecimento do Oscar, por que você pode pegadinha na prova? Se o Oscar não tem o conhecimento de contabilidade de custo, o Oscar não interessa para essa vaga. Você não precisa pôr pegadinha. Se o Oscar não sabe fazer um balanço, analisar as contas, montar um balanço, por que você vai pegadinha para uma conta que não tem que estar no balanço? Não vai medir o conhecimento do Oscar. Aí você não vai contratar o Oscar. O Oscar tem um potencial bom para caminhar, e é isso que o exame propõe. O Oscar tirou 25 pontos. O Oscar passou com 25 pontos, mas o Oscar tem um potencial para continuar no mercado, se desenvolvendo, trabalhando. E isso o sistema oferece. A educação continuada. Quantos programas o Rio oferece? Quantos programas os estados oferecem para o cara continuar se educando? Ano passado eu fiz 198 pontos, eu não preciso fazer ponto, tá? Em cada item daquele do Conselho Federal, e tinha 2 lá que eu tinha 140 pontos, e todos 198 pontos, porque são 2 ECVM e um outro que pega Suprev, que pega e exige mais. A educação continuada do sistema. Exatamente. Ó, e pra gente finalizar, você falou do professor Valsemiro. A gente aqui hoje tem coordenadores de curso de ciências contábeis que trazem os alunos aqui para conhecer a nossa estrutura, que eles acreditam que eles conhecendo a nossa estrutura aqui, eles incentivam os alunos, né? E eu acredito muito nisso também. A nossa estrutura aqui, o nosso modelo de negócio, eu acho ele muito inovador, muito, muito legal. E aí quando a gente fala de escola, né, de academia, você falou do professor Valsemiro da FUCAP. Eu tive lá na FUCAP, que é uma escola de negócios, e o curso de ciências contábeis, o que ele me mostrou lá, eu gostei muito do que eu vi. Outra pegada. Completamente. Eu falei com um amigo meu que estava vindo para cá. Seus caras que inveja a boca, eu tô de você. Porque, na verdade, é o que eu te falei aqui no início. Não é a sua estrutura, não é o Rafael. Você falou a palavra-chave aí. É o plano de negócio que você idealizou para a sua organização estar no mercado. Você não brincou. Você não achou. Você não criou por criar. Né? Se veio de família, você estruturou. Você modernizou. A sua empresa é contemporânea, com visão futurística, né? Mas com o pé no chão. Você não vai abraçar uma coisa que você não puder abraçar. Ou vai se preparar para abraçar aquilo que você quer que você ainda não pode. Plano de negócio. É isso aí. E aí nós vamos ver N empresários da contabilidade abrindo empresas de contabilidade. Ela pode abrir com 1, 2, 3 clientes de início, Rafael, não é o problema. Mas ela não sabe onde ela quer chegar, ela não tem um plano de negócio, ela não tem um plano desse negócio, dos seus investimentos possíveis. Como que ela vai fazer para chegar nesses investimentos? Você não vai ter um aparelho desse, não vai ter uma sala dessa, sem você fazer um estudo desse. Até porque nós somos contadores, fica ruim para a gente, no nosso modelo de negócio, não ter isso. Então, assim, quando o Valsemiro traz os alunos dele aqui, a pegada da FUCAP, eu fiz uma disciplina lá alguns anos atrás. Eu ficava encantado, porque a aula de mestrado já era diferente. O professor de mestrado ensinava estatística, eu tinha uma dificuldade muito grande com estatística. Mas eu conseguia pegar, porque no primeiro momento era a aula teórica, no segundo momento você ia fazer à mão, no terceiro momento você ia para o laboratório. No quarto momento, você discutia o que você construiu com seus colegas, e o professor. Discutir o que você construiu não é um achismo. Vamos supor que eu errei, a minha construção ficou errada. Quando o colega vem me mostrar, puxa vida, eu pequei, não é erro pecar. Eu fiz alguma coisa numa representação que está construída errada na minha cabeça. Lá oferece isso. Essa é a diferença. Exatamente. E eu fiquei encantado. Lá tem estúdio de podcast, lá tem incubadora de startups,
Lá é muito legal lá. É diferente. Incentiva o aluno a estudar lá. É uma visão totalmente diferenciada. Uma proposta diferente de ensino. E eu vibro quando eu vejo coisas assim diferentes. Eu vibro. Meu amigo, olha, muito obrigado por você ter participado do nosso podcast. Obrigado pela tua visita. Obrigado pelas lembranças que você trouxe para mim. Fiquei muito feliz. Todas as vezes que você vier no Rio de Janeiro, a nossa empresa está de braço aberto para te receber. É muito bom receber colegas e principalmente colegas qualificados e tão legais como você. Fico muito feliz e vou deixar aqui para você fazer tua saudação final e a gente encerrar esse podcast tão legal que a gente conseguiu gravar aqui hoje. Bom, Rafael, primeiro, assim, eu fico muito grato. E a palavra grato, né, ela tem um significado muito forte. E você não pode ter gratidão por qualquer coisa na sua vida. Você tem que escolher ao que você é grato. Estar aqui hoje, para mim, é uma questão de gratidão mesmo, todos vocês, né? A conhecer a sua empresa, a poder falar de um tema que eu adoro falar. Adoro o exame de eficiência, adoro a educação. Eu acho que, enquanto profissional da contabilidade, o meu grande sucesso foi porque eu fui simultaneamente educador. E com isso eu me atualizei sempre, estudei sempre, eu estudo até hoje. Quer dizer, o que um cara de 65 anos vai fazer doutorado? Só pode ser 2. Então, assim, é uma honra estar aqui, cara, te agradecer essa oportunidade. Te falar, assim, que mais importante do que estar aqui é onde isso vai chegar. Sabe, assim, a sua ideia, né, o seu podcast, as pessoas escutam e discutem e levam à frente. Eu já vi professores da Federal pegando parte do seu podcast e levando para iniciar a aula deles. Quer dizer, você está entrando num espaço assim que vai, né, a FUCAP ter vindo aqui, igual você explicou. Então, é uma honra muito grande e é uma questão de gratidão. Quando eu saí de Minas hoje para chegar ao Rio, né, eu vim pensando o tempo todo se eu ia conseguir ficar desinibido, falar, né? Mas você deixa a gente à vontade. Mas assim, eu queria te falar assim para você assim, que a questão da gratidão, né, na verdade te agradecer. Muito obrigado, 3 vezes mesmo, muito obrigado pela oportunidade que você me gerou de falar de um assunto que as pessoas têm tanto medo de falar, de reconhecer. E igual eu falei, não existem culpados, existem representações. Eu tenho que rever minha postura enquanto professor, enquanto educador, enquanto empresário, enquanto pessoa que participa do sistema CFC-CRCs na questão do exame de eficiência, né? As escolas, os alunos, os professores, o mercado, as empresas, né? Ao contratarem as pessoas, valorizarem, buscarem e fazer. Então hoje, para mim, é só gratidão. Muito obrigado. Eu que te agradeço, obrigado. Esse conteúdo muito rico que a gente criou aqui hoje e a gente vai compartilhar com certeza. Obrigado a quem está nos assistindo e quem vai nos assistir e até a próxima. Se Deus quiser. Abraço.